E para quem está chegando agora, bem-vindos. Quem está aqui, quem vai assistir depois, tem muita gente que se inscreve e não consegue participar no momento. O importante é depois consumir o conteúdo. Quem já está vindo, já tem os outros encontros da jornada da felicidade, uma vez que a felicidade, para ser construída, ela é uma jornada. E quem está chegando aqui a primeira vez, só se inscreveu agora ou vai se inscrever depois nos outros, vai receber a gravação de todos os encontros anteriores. E sempre tem muito exercício também. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou formada em Direito, eu tenho especialização em Direito Internacional, fiz moda também. E eu comecei a empreender aos 26 anos, quando eu abri uma agência de viagens na Praia do Forte. Eu fui para lá e comecei a empreender, então eu deixei minha carreira no banco. Só que eu não estava realizada e faltava um propósito. E eu fiz um semestre sabático e voltei com a certeza de que eu quero tornar o mundo um lugar melhor para viver. E eu acredito que isso é possível através da transformação de cada uma das pessoas, e foi assim que eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano. E também, dentro do The Rose Method, inovação comportamental. Em 2009, eu me formei como empreendedora do The Rose Method, instrutora, e eu me tornei sócia e CEO do The Rose Alphaville em 2010. E desde então, em 2018, eu comprei a escola e desde então eu trabalho com treinamentos individuais, em grupo e em company. Vocês continuam enxergando a tela? Porque deu um... E tá A só... aqui tá legal. Normal. Ótimo. E aqui deu uma mensagem que vocês estavam vendo o aplicativo. Eu falei, gente, o que significa isso? Para quem não conhece o The Rose Method, segundo o próprio sistematizador do The Rose Method, que é o professor De Rose, ele queria um mundo que não existia. Então ele criou. E assim surgiu o The Rose Method, há mais de 60 anos. E é uma ponte, uma outra coisa que ele fala, que é uma ponte entre teoria e os resultados. É aplicável, técnicas e conceitos, para nós nos tornarmos pessoas melhores, profissionais melhores, nos relacionarmos melhores, ou seja, extrair a nossa máxima potencialidade em todos os âmbitos da nossa vida, inclusive na saúde. Porque muitas vezes a gente pensa de potencialidade, fala, meu Deus, é mais performance, é fazer mais. Não, é saber também se cuidar. Hoje, o The Rose Method está em 14 países, tem mais de 25 mil alunos impactados anualmente e inúmeros consultores em todas essas unidades, em todas essas escolas, que nós chamamos de escolas do The Rose Method. E falando um pouco da jornada, ela surgiu a partir de um constante estudo, de um contínuo aprendizado. Eu gosto muito de estudar e aprender. E também, tanto quanto eu gosto de assimilar conteúdo, eu gosto de compartilhar conteúdo, eu gosto de compartilhar conhecimento. Eu sei o quanto as ferramentas que eu estudo me transformam e a vontade de compartilhar para que essas mesmas ferramentas também possam impactar outras pessoas. No período sabático que eu fiz, eu viajei o mundo, conheci vários países, eu percebi que havia algo que era comum em todos os povos, independente de posição social, de cultura, de idade, que era a busca pela felicidade. Por isso foi um ponto que eu resolvi me aprofundar nesse ano e estou trazendo para vocês. Nessa jornada aqui que nós já abordamos e o que eu vou abordar ainda. Eu trouxe no primeiro encontro a felicidade sendo uma construção. A gente busca, né, o tempo todo mundo quer ser feliz e busca a felicidade. Então, no que ela está, né? Num emprego, num relacionamento, numa casa, num carro, onde que está essa felicidade? E eu mostro e estou mostrando ao longo dos encontros que são vários fatores e é uma construção.
Depois nós falamos sobre ativar a felicidade, melhorar o desempenho através da felicidade e hoje encontrar oportunidade na diversidade. E através da própria adversidade nós podemos ainda assim sermos felizes. Essa jornada, como que ela é feita? Através desses encontros a cada 2 meses. O conteúdo fica gravado e é entregue para quem participa, para ver, rever, estudar e principalmente de missões, que é a parte mão na massa. Porque nós já sabemos que o conteúdo, o aprendizado, o conhecimento, ele é claro, importante, mas sem aplicação prática ele não gera resultado. Então nós precisamos agir para ter resultados diferentes. A interatividade, como eu falei no começo, é super importante para que o grupo cresça, tanto aqui quanto no grupo das missões. Então lá eu não deixo o grupo aberto o tempo todo, até para não ficar com muita coisa, mas de tempos em tempos eu abro para que as pessoas possam compartilhar as suas impressões, como que foi a vivência, quais foram as dificuldades. E compartilhe essa jornada. Tudo que você for fazendo ao longo desse período, usa a hashtag Jornada da Felicidade. É tudo junto, mas eu deixei separado para ficar mais fácil a leitura. E se você postar alguma coisa nas redes sociais, marca o Derose Alphaville, me marca no Instagram, eu estou como Filipine, aí meu sobrenome, Ale, ao contrário do que está aqui, Filipine Ale. E assim a gente também pode se seguir, pode se ver, pode apoiar um ao outro. Quando a gente compartilha, a nossa chance de sucesso aumenta muito. E tem um bônus para quem está aqui ao vivo, que é ter uma consultoria individual. Então, nós vamos entrar em contato com vocês para ter essa consultoria individual. Não precisa se inscrever nas próximas, automaticamente você recebe o link para participar da outra e gere um equilíbrio entre dar e receber. Então, compartilhe com alguém, convide para os próximos, para que esteja aqui com a gente também. Aqui é o QR Code para você entrar no grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte, pode dar um print aí, mas eu vou colocar também aqui no chat, porque ali é que eu vou colocar as missões. Antes eu colocava missões toda semana, mas eu vi que começava a ficar muita coisa para fazer. Então é melhor ter poucas ferramentas, mas que sejam exercidas, assimiladas, do que ter um monte de coisa. Deixa eu compartilhar com vocês, quem não conseguir abrir pelo QR Code, aí vai o link, é só clicar e automaticamente você é direcionado para o grupo do WhatsApp. E hoje o que nós vamos ver? Encontrar oportunidades nas adversidades, como fazer isso, né? Encontrar o caminho do meio e como capitalizar com a crise. O que nós já vimos nos workshops anteriores? Falamos sobre o que é felicidade. Então, convido você, se não estava no primeiro workshop, pensar o que é felicidade para você, porque com certeza cada um de nós temos um conceito diferente de felicidade. Nós falamos sobre o benefício da felicidade na vida e no trabalho. Se nós conseguimos nos conectar com esse sentimento, com essa sensação, isso beneficia muito o nosso sucesso, a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos. Os passos para alcançar a felicidade, alguns deles, vamos continuar vendo isso durante essa jornada. A importância e papel da transformação comportamental para alcançar a felicidade. Como a felicidade, quando nós conseguimos atingir esse estado, como ela se torna uma vantagem competitiva, inclusive no ambiente profissional. Como o nosso cérebro funciona, é a relação do cérebro com a felicidade, que hoje também nós vamos ver um pouco sobre isso. E a conexão com o propósito. E chegamos então hoje no nosso quarto workshop, que é Encontre a Oportunidade na Adversidade. Bom, para
falarmos um pouco, como eu mencionei, sobre o funcionamento do cérebro. Nós somos automatizados. Isso não é ruim. É como um computador ou uma máquina que ela é programada para ter determinadas reações. Nosso cérebro é a mesma coisa. Nós somos programados para determinadas atitudes, para determinadas ações, para determinadas reações. Isso vai acontecendo ao longo da nossa vida, através de experiências, de conhecimentos, de vivências, de aprendizado, de modelos dos nossos pais, dos nossos colegas, dos nossos professores. O nosso cérebro está sempre acumulando e captando essas informações e vendo a melhor forma de agir em determinadas situações. E para isso ele gera um padrão de ação, um padrão de comportamento, porque precisa economizar energia. Imagina, toda vez que a gente aprende alguma coisa nova, tem um gasto de energia muito grande. Pode perceber, se você faz, para você estudar, para você fazer um caminho diferente, quando você viaja, tudo é novidade. Aquilo pode ser muito legal, mas ao mesmo tempo também nos cansa. Para que isso diminua essa perda de energia ou esse consumo de energia, o cérebro vai buscando conexões, fazendo conexões que, quando você fizer tal coisa, desencadeia tais sensações, tais ações, tais pensamentos, e isso vira uma programação. Então, nós ficamos programados. Algumas coisas são boas, né? A gente tem atitudes boas, pensamentos bons, nós temos condicionamentos, hábitos, enfim, várias coisas, mas outras nem tanto. E é isso que nós precisamos entender, o que está funcionando e o que não está funcionando. Com a felicidade é a mesma coisa, nós temos uma tendência. E por que também é boa essa programação? Porque imagina tudo que você vai fazer, você tivesse que agir como se fosse a primeira vez. Você vai tomar banho, você precisa pensar que você tem que ligar o chuveiro, que você tem que entrar embaixo da água, que você tem que pegar o sabonete, onde que você vai lavar primeiro, e aí o shampoo, a cabeça, e tira o sabão, como se você fosse uma criança aprendendo a tomar banho. Imagina isso. Então você não precisa pensar, você entra, você toma banho, você nem pensa. Dirigir, comer, várias coisas do dia a dia que nós já fazemos de forma automática. E outras também. Então, se alguém fala, olha, meio torto para você, se você é chamado a atenção, se você perde o seu caminho, você se distrai no caminho, a forma como você reage àquilo também é um padrão. Então, se você vai reagir bem ou mal àquilo. O nosso cérebro está o tempo todo criando e ajustando o que é chamado de mapas mentais. E esses mapas mentais têm a finalidade de nos ajudar na sobrevivência, na economia da energia e também nas melhores escolhas. Tendo em vista, então, esse repertório prévio, vivência, experiência, conhecimento. E, além disso, esses mapas mentais, eles são importantes para que a gente possa prosperar, ter sucesso. Quando alguma coisa está acontecendo, ainda que de forma inconsciente, o nosso cérebro está fazendo várias conexões e analisando todas as opções possíveis a partir daquele evento. E as melhores decisões são tomadas quanto mais clareza mental nós tivermos, quanto mais criatividade para reconhecer todos os caminhos disponíveis, possíveis, e prever com a maior precisão para onde cada um daqueles caminhos irão levar. Então, são assim, milésimos de segundos, alguma coisa está acontecendo, o nosso cérebro já está procurando todas as informações, fazendo todos os links e buscando várias opções de caminhos, para que então você possa tomar aquele caminho que você acha melhor. E esse caminho que eu digo é uma atitude, é uma ação, é uma resposta,
como reagir àquela situação. O ponto é que quando a gente está ansioso ou está estressado, a gente deixa de enxergar o caminho que nos leva a encontrar oportunidade na adversidade. É como se a gente perdesse a visão de longo alcance e a gente só enxerga aquilo, a gente só enxerga aquele problema, aquela situação. Vou gerar aqui uma reflexão. Pensa na pandemia. Faz uma análise de você, como que você reagiu. Muitos ficaram vendo ali estatísticas, o que estava acontecendo, quais eram os casos, como que tratava, não tratava, e não agia. Só estava ali esperando o momento que ou eu vou me infectar, ou alguém da minha família, ou eu vou morrer, ou alguém da minha família vai morrer, e ficou preso nessa situação. Ficou vendo só um caminho, uma coisa. Ou quantas pessoas não conseguiram dar algum resultado ou ver um caminho para o seu próprio negócio ou para o seu emprego, ficou ali preso de que esse caminho vai fracassar, vai dar errado, vou ser demitido, ou meu negócio vai à falência, e ficou parado naquela situação, eu não consigo abrir o meu negócio, e pronto, parou ali. Ou outros entenderam a situação, ok, existia uma situação real, existia crise, existia doença, isolamento, mas mesmo assim viu que poderia fazer algo para manter o emprego, para manter o negócio, para se relacionar com as pessoas mesmo no isolamento, para fazer atividade física, tudo. Ou até mesmo viu oportunidades de melhora. Aprender coisas novas. E aí eu pergunto para você, em momentos de adversidade, eu trouxe a pandemia, mas pode ser qualquer coisa, pode ser coisas externas ou coisas internas, coisas que você estava ali num negócio, por exemplo, pensou num caminho, foi por ali, deu errado. Não era o resultado que você esperava, mas deu errado. Você fez, você queria um resultado X e deu Y. É uma adversidade, é um contratempo. Pode ser um acidente, pode ser na escola, no trabalho, nos relacionamentos. Eu quero que você pense como que você tende a agir, como que você age frente às adversidades. Agora é o momento de vocês abrirem o microfone e falar. Então, vai lá, Bom, Marcelo. depende, porque é assim, é lógico que cada pessoa reage de um jeito, né? Cada situação, principalmente quando você cita a pandemia, você, por exemplo, tem os restaurantes que numa semana a empresa, o restaurante estava servindo 1.000 refeições, no dia seguinte não tinha mais nada, parou totalmente e ficou. E tem alguém que tinha um emprego e conseguiu tocar um emprego remotamente, então esse continuou com o seu salário, né? Nessa questão da pandemia, houve realmente diversas adversidades, não só comerciais, financeiras, mas também o medo da doença. E como você citou, como é que isso vai chegar em mim? Como que isso vai? Será que eu vou viver? Eu sou mais velho? Será que eu vou ter? Né? Então, todas aquelas desinformações ou informações ainda muito prematuras, isso trazia uma ansiedade muito grande para todo mundo. Então, eu passei 2020 e 2021 tendo realmente que reinventar a todo momento, né? Você tem que fazer, porque você não pode morrer. Você está ali, você tem que morrer nos dois sentidos, tanto fisicamente, né, que você tinha que se cuidar, e por incrível que pareça, graças a Deus eu não peguei Covid, eu consegui passar ileso, né? Eu e minha esposa, meus filhos tiveram, mas tive conhecidos que faleceram e tudo mais. Então, o que acontece? É uma questão que hoje, em 2022, a gente está vendo o reflexo desses 2 anos, né? Então, isso gera ainda uma
uma ansiedade muito grande e uma incerteza no futuro. Então, eu acho que é bastante interessante o tema que você está abordando, né, de como que é essa ação, porque quando você tem a ansiedade é uma coisa terrível. Se você não conseguir controlá-la, você pode sucumbir a qualquer momento, né? Foi interessante você falar logo no começo que depende, porque depende do âmbito. Nós podemos, em determinadas áreas da vida, reagir de uma forma e determinadas áreas da vida de outra. E também momentos. Eu trouxe a pandemia como um exemplo de adversidade, porque todos nós fomos acometidos por isso, né? Mas existem adversidades e transtornos e incidentes ao longo da nossa vida inúmeros, que talvez um de nós passou, outros nunca tiveram experiências daquela forma. E essa também é a ideia, pensar qual é a tendência, o que eu tendo a fazer. Eu tenho essa tendência de me reinventar o tempo todo, ou foi pontual da pandemia, foi pontual daquele momento. Outras pessoas tendem a fazer assim também, ou reagem de outra forma. Quem mais pode colaborar? Não fiquem acanhados. Vamos lá. Oi, boa noite, Elaine. Oi, Elaine. Eu acredito que a pandemia nos trouxe várias lições. Eu atuo na área da saúde e eu acho que nós tivemos que nos reinventar e entender que as adversidades, elas são degraus de uma escada de evolução e não problemas irreparáveis. Porque eu acho que a gente também dá uma conotação para a diversidade como uma coisa ruim. E, na realidade, a diversidade, ela nos estimula a crescer, a pensar diferente, a entender o exercício da empatia. Então, eu acredito que a pandemia nos trouxe essa lição. Eu acredito que, enquanto humanidade, a gente estava meio em slow motion, né? Num processo mais acomodado. A gente já não estava tão sensível às dores do outro, do próximo, enfim. E aí a gente começou opa, então tem uma coisa que é diferente, que machuca, que dói. Como eu posso mudar isso? Como eu posso enxergar isso de uma forma positiva? É isso. Legal, obrigada. Jane também ia falar alguma coisa. Sim, olá pessoal, boa noite a todos. Você colocou, assim, vendo de várias opiniões diferentes, mas na verdade, como já que você trouxe o cenário, o contexto da pandemia, realmente, como a Elaine colocou, né, ele nos leva a né, olhar para a gente de uma outra forma, a desenvolver um pouco mais de empatia. E eu pude ver isso com o meu trabalho, né? Eu sou professora e de uma hora para outra a universidade tudo parou, na verdade. E assim, a gente tem que sair de se adaptar a isso. Então, o que a gente tinha de um ensino presencial para poder ir para um ensino remoto, a gente teve que passar por um processo de adaptação. Então, a gente teve em torno de 3, 4 meses onde tudo literalmente parou. E eu sou uma pessoa muito ativa, então, além de dar aula, eu faço muita atividade física e eu quase pirei. E a minha saída foi de Rosemary. Eu já vinha com atividade com a Lê antes. E foi quando realmente eu procurei o Rosemary e digo, olha, preciso fazer alguma coisa, porque a gente estava, eu não lembro o nome do rapaz que falou antes, ele colocou que tinha muita informação, tinha desinformação, você não sabe o que vai acontecer, se você vai morrer, se vai pegar doença, o que vai acontecer. E
como você colocou na sua pergunta, né, como você reage a as adversidades, eu, especificamente, particularmente, eu procuro buscar algo que me dê segurança, né? E dentro dessa movimentação todinha, o que me trouxe, desse contexto de pandemia, o que me trouxe segurança foi buscar exatamente, digamos que, algo que me serenasse, né? Como exatamente a meditação, as práticas de respiração, que é algo que eu nunca tinha olhado antes, né? Quer dizer, entre aspas, porque eu já tinha feito uma consultoria com a Ale, foi quando eu comecei a trazer essas práticas para a minha vida. E estou aqui até hoje, faz o quê? Uns 2 anos. E assim, tudo no virtual. A gente não se conhece ainda, presencialmente. Mas foi um divisor de águas, assim. E eu posso ver isso, acho que é a Elaine que colocou, que em termos de trabalho, por exemplo, para mim, eu perdi alunos e não para a pandemia, mas eu cheguei a perder 2 alunos exatamente por questões de função da ansiedade por tentativa de suicídio, pelo suicídio. E exatamente por estar vivendo o contexto da pandemia. Então, assim, foi algo que realmente mexe muito. E eu acho que a gente chegou a isso, eu vou estar aqui simplificando muito, mas exatamente por não saber o que fazer no momento da adversidade. Eu gostei das palavras que vocês trouxeram de reinventar, de se adaptar, de crescer. São coisas muito importantes quando a gente pensa em adversidade. E vocês três que falaram, trouxeram o exemplo que eu dei da pandemia, mas lembra, é só um exemplo. Aqui é um exemplo que, obviamente, vai nos marcar para o resto da vida. Quando nós formos velhinhos, a gente vai falar que a gente passou por uma pandemia, a gente não tem como esquecer, né? Tomara que nunca mais aconteça até o resto das nossas vidas, mas é uma coisa muito impactante. Mas nós temos pequenas adversidades, contratempos, fracassos, derrotas ao longo do nosso dia a dia. Uns dias mais, outros dias menos, coisas maiores, coisas menores. E aí, como que nós tendemos a agir frente a isso? Também com essa mesma sensação de oportunidade de crescimento, como a Eliane falou, possibilidade, necessidade de reinventar, de adaptar, como o Marcelo e a Jane trouxeram, ou não. O que acontece normalmente? Nós tendemos a enxergar apenas um caminho, que é a nossa forma padrão de agir. Como eu falei, pode ser sim que em determinadas áreas nós enxerguemos com mais facilidade, outras nós lutamos mais, é mais difícil, mas normalmente, até pelo motivo que eu falei lá no início da programação mental, nós tendemos a enxergar e agir de uma determinada forma. Mas a verdade é que quando existe uma crise ou uma adversidade, existem principalmente 3 caminhos. Não é que é só 3 opções do que fazer, X, Y, Z. Não, pode ter infinitas possibilidades. Mas a forma que nós enxergamos esse caminho, que é você sair do evento exatamente como e onde você estava antes do acontecimento, ou seja, não houve piora, mas também não houve melhora. Então, imagina, vamos pegar de novo a pandemia, mas eu realmente não quero que a gente pense só nisso. Mas alguns ficaram ali, né? Passou aquele terremoto e aí você, tá, ok, sobrevivi e continuo minha vida. Tá, e se acontecer de novo? Vai ser a mesma coisa? Você vai ficar ali com a mesma batalha, sofrimento, porque você simplesmente passou por aquela adversidade. Então, o evento ele não gera nenhuma mudança. O outro caminho, ele leva em direção a outros eventos negativos, fazendo com que a situação fique ainda pior. E aí, levando a consequências negativas. Então, imagine alguém que, nesse meio do terremoto ou do tsunami, alguma coisa ali acontecendo, só ficou focado nas coisas negativas, tudo que acontecia no âmbito pessoal, da saúde, profissional,
só ia piorando a situação e a pessoa não conseguia reagir àquilo. Termina o evento, a pessoa está muito pior em todos os aspectos ou em algum determinado aspecto. Então, são pessoas que têm a tendência de ver só o negativo. No caso da pandemia, a pessoa ficou ali só se lamentando de que o restaurante fechou, de que pessoas morreram, de que podia morrer também, mas só ficou ali, né? Sofrendo e acontecendo e vendo tudo desmoronar. E o terceiro caminho, que é o ideal, é aquele que te leva a uma situação melhor do que a qual você se encontrava antes do evento negativo. Ou seja, você não só sobreviveu, mas você teve um ganho. Seja de força, de habilidade, seja conquistar ou conseguir ou aproveitar uma oportunidade. Obviamente, é o caminho mais positivo, é o caminho mais produtivo. Sem dúvida, é o melhor, mas também é o mais difícil de enxergar. Na primeira situação, onde não teve mudança nenhuma, imagina, acontece alguma coisa de novo, uma adversidade, a pessoa não tem uma ferramenta nova, uma habilidade nova, um aprendizado novo, e ela vai passar por tudo de novo do mesmo jeito, porque ela não melhorou em nada. Enquanto que quem conseguiu ver esse caminho de oportunidade, de crescimento, como a Elaine falou, vai ter ganhos. Ela pôde aproveitar, melhorar os relacionamentos, por exemplo, pôde aproveitar oportunidades que não existiam no negócio, como a Jeane antes não tinha a possibilidade de trabalhar remoto. Hoje, a universidade, se quiser, ela pode ter as duas estruturas, por exemplo, pode ter um ganho a partir daí. O ponto, então, chave aqui é que quando nos sentimos impotentes, desesperançosos, nós deixamos de acreditar ou até mesmo de procurar esse caminho. Mas agora, sabendo disso, eu proponho que você comece a treinar a fazer o oposto. Sempre buscar alternativas antes de se deixar abater. Faz sentido? Eu vou fazer 59 anos no mês que vem. E uma coisa que eu vim aprender agora, depois de tanto tempo aí caminhando, eu costumo dizer que eu fui empreendedor raiz, porque desde o começo da minha vida, meus pais eram comerciantes, enfim, eu tenho toda uma história. E, por incrível que pareça, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que ter é a coragem. A coragem, ela é fundamental para você enfrentar qualquer coisa. Sem a coragem, você pode ter as ferramentas que você tiver, você pode ter a instrução que você tiver, mas se você não arregaçar as mangas e com coragem você der o primeiro passo, porque eu já fiquei em muitas situações paralisados. Vinha o problema, paralisava. Você congelava ali, o que eu vou fazer? E a solução estava nas tuas mãos, né? Então, você não tinha isso. Eu conheci o método De Rose quando nem era método De Rose, isso foi em 2007, né? Então, eu acompanhei toda essa trajetória e, na época, eu era uma pessoa bastante nervosa, bastante agitada, e eu comecei a fazer as práticas, os asanas, e ali, então, houve uma modificação muito grande para mim, né? Depois, em 2012, 2013, eu comecei a empreender uma atividade e parei de praticar, e isso me fez uma falta danada, e hoje eu sei, então, o que é não praticar e praticar, seja as técnicas, ou seja yoga, enfim, o que você for praticar, mas eu acho que o grande conhecimento hoje é a coragem. Você tem que ter coragem de levantar e ir em frente. A hora que você criar coragem, a coisa muda na sua vida. Excelente. Ótima contribuição. Coragem, persistência. Existem alguns atributos aí que a gente precisa colocar em prática. E a nossa capacidade, aí vem a perseverança,
de perseverar para encontrar esse terceiro caminho, é a diferença entre se deixar abater pelo fracasso e dar a volta por cima. Aqui entra o conceito de mindset, que nós já falamos, que eu falei no último encontro também, e que significa a nossa atitude mental, a forma que nós tendemos a pensar e enxergar o mundo e os acontecimentos. Por que que o mesmo fato é visto, interpretado, sentido por uma pessoa de uma forma, e o mesmo fato é visto, interpretado, sentido por outra pessoa de outra forma? Por que que uma reage de forma totalmente diferente da outra, se o fato é o mesmo? Porque vai depender da atitude mental, da forma como nós tendemos a pensar. Então, uma pessoa tende a reagir de forma mais negativa e outra positiva. E tanto o Marcelo quanto a Jeane, que já praticam também a parte, ou já praticaram, né? Ou têm o conhecimento da parte técnica do The Rose Method, que são as técnicas corporais, respiratórias, meditação, mindfulness, que atuam muito na plasticidade do nosso cérebro, inclusive a parte corporal, é muito mais mental, emocional do que física, na verdade. Pode dar força, flexibilidade, o corpo fica torneado, mas no fundo que está trabalhando a nossa mente. Quando entrou a pandemia, deu um tempinho, eu mandei mensagem para absolutamente todos os alunos. Os que eram os meus, direto, que eu acompanhava diretamente, e os outros que eram acompanhados por outros instrutores da minha escola, da minha equipe, mas que eu não tinha esse acompanhamento direto. E perguntando como é que eles estavam reagindo. E olha que interessante. Todos aqueles que estavam conosco há mais tempo, então tinha acesso às técnicas e aos conceitos, responderam que estavam tristes com o que estava acontecendo, mas que estavam bem. Que, na verdade, estavam conseguindo até aproveitar, não ter vantagem, mas aproveitar, por exemplo, um home office, cozinhar, ficar mais tempo com os filhos, com a família, descansar, fazer uma atividade física, todos eles tinham capitalizado aquela situação. Os outros alunos que tinham acabado de entrar na escola, estavam há pouco tempo, ainda não tinham todo esse acervo e mudança comportamental, estavam mal. Todos, ou estavam ansiosos, estressados, ou dormindo mal. Olha que interessante. E era a mesma coisa que estava acontecendo para todo mundo. Claro que um vai ter uma casa melhor que o outro, um vai ter mais dinheiro do que o outro, isso vai influenciar, mas os estudos mostram que não é isso que influencia para o nosso mindset ou para a nossa felicidade. Então, a nossa forma de reagir vai depender do nosso padrão de pensamento, que é esse mindset, que é a nossa atitude mental. E aqui vem um outro ponto que eu quero levantar, porque é muito comum também, em algumas mentorias, uma pessoa que tende sempre a ver o copo meio vazio, trazer a alegação de que está sendo realista. Não, isso não é que eu sou pessimista, eu sou realista. Mas a realidade também é uma questão de ótica. Porque a gente pode ver o mesmo fato, o mesmo acontecimento, uns achando que aquilo é algo ruim, outros achando que aquilo é algo bom, ou vendo que é algo ruim, mas que pode aproveitar, crescer, como a Elaine trouxe, com aquilo. Então, na verdade, o que está dentro vai fazer vai influenciar na forma como nós vivenciamos, enxergamos o mundo e os fatos. Cada um vai interpretar o acontecimento ou a realidade de acordo com a sua lente, com o seu padrão de pensamento. Cada qual, então, vai ver ou não oportunidade naquele acontecimento, naquela adversidade. Tem essa frase do Nizam Anais, que é: enquanto eles choram, eu vendo lenços. É um título de um livro dele, inclusive.
Então, enquanto alguns estão chorando, ele está se capitalizando, ele está aproveitando. Pensando nesses 3 caminhos de você passa por uma adversidade, continua igual, passa por uma adversidade e piora, ou passa por uma adversidade e tende a melhorar, capitalizar, de novo, não é só ganho financeiro, capitalizar conhecimento, experiência, novas ferramentas. Como que você tende a agir? Qual que é o caminho que você tende a escolher? Quem que pode compartilhar? Como é que depois de uma adversidade você acha que você fica como? Melhor, pior ou igual? Bom, eu vou participar aqui, mas eu gostaria que o pessoal também participasse, porque senão eu fico falando Não muito. sei se vai dar para ouvir. O doente do quê? Vindas dos cães domésticos. Vanessa, acho que abriu aí. Depois a Eric pode falar também. Isso aí, Má. Não me deixe sozinho, mas eu quero ouvir os outros também. Exato. Não, então, porque eu vou falar bem rapidamente, bem resumido. O meu negócio, que eu lancei em 2012, chama-se Cochilo, são cabines para descanso. Tá? E lá em 2012, quando a gente ia oferecer para as empresas, era proibido você dormir no trabalho. Isso era inadmissível. Tá? Nós, nesses 10 anos que completamos agora em julho, 10 anos de atividades, passamos pela pandemia e, por incrível que pareça, a pandemia nos ajudou, porque o pessoal aprendeu a dormir em casa. E quando todo mundo estava em home office e tiveram que voltar para o presencial, as pessoas não queriam voltar para o presencial, não querem, ficaram no híbrido. Então, nós começamos a ter inúmeros pedidos de cabines para que sejam atrativos para as pessoas voltarem para o escritório, porque elas podem dormir no escritório também. Então, nesse ponto, a pandemia foi muito boa para nós e a gente conseguiu, então, sobreviver. Legal. Agora também depende de uma ação, né? Você poderia ficar ali cochilando, esperando o momento passar, ou aproveitar e ver aquilo como uma oportunidade. Olha, está acontecendo isso no mercado, o que eu posso fazer? E aí, né, aproveitou isso e conseguiu decolar o negócio. Eric ia contribuir de alguma forma? Eric? Para mim, aconteceu... Sim, eu só desativei o vídeo porque minha conexão está um pouquinho ruim. Não sei se vai travar. Tudo bem. Acho que travou. Então, basicamente, eu vejo que em todas as situações eu reajo bem, né? Quanto à questão de adaptabilidade. Tá ruim, né? Deixa para lá. Não, agora voltou. De adaptabilidade. Se quiser escrever, Eric, escreve, eu leio. Para mim, foi uma oportunidade também de passar para ter a liberdade de espaço, ter a liberdade, não ter que ficar preso a um local, né? Antes eu tinha minha escola física, eu passei toda a operação por online, eu juntei com outras escolas e outras pessoas, então criou-se oportunidades muito maiores. Uma outra coisa que aconteceu, que eu falava com os meus pais pelo telefone, eventualmente, eles não moram no mesmo estado, né? Moram em São Paulo, no estado de São Paulo, eles moram no estado da Bahia. Começamos a nos conectar com mais frequência pelo Zoom, então podia vê-los. Meu irmão mora no Chile, então nós fazíamos conexões quase todo final de semana, coisa que a gente se falava muito raro. Depois disso, a gente começou a trocar mensagem, meus pais não mandavam mensagem de voz, minha mãe mal mandava, usava computador, essas coisas, ela passou a usar, fazendo reuniões de família com a minha avó. Então foram oportunidades, coisas que nós aproveitamos. Tudo bem, Eric, não tem problema que a conexão está ruim, entendemos.
Mas se puder, coloca no chat, vai ser bom saber a tua percepção, a sua ideia. Então, é isso, qual o caminho que você tende a escolher? Se é você continuar igual, se é você melhorar, ou se você piorar nesse caminho. Cada diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Essa é uma frase do Napoleão Hill, no livro Mais Esperto do que o Diabo. Poucas pessoas estão atentas a isso, de que existe uma oportunidade. E menos pessoas ainda conseguem diferenciar o fracasso temporário de uma derrota. Quando algo dá errado, não significa que você chegou no fim do caminho, que foi uma derrota. Mas sim que você tem a oportunidade de corrigir a rota, ou até de quebrar padrões e condicionamentos que não te traria bons ou melhores resultados, por exemplo. Então, ainda no exemplo da pandemia, já que a gente está falando tanto sobre isso, né? A possibilidade de ficar mais com a família, como a Elaine trouxe. Talvez nós estivéssemos perdendo a conexão interpessoal, talvez estivéssemos perdendo a humanidade, muito focados em quase máquinas, né? De fazer, de produzir. Infelizmente, algumas pessoas voltaram a esse condicionamento antigo. Mas, né? Então, elas voltaram ao que elas estavam. E outras não conseguiram implementar coisas que vão melhorar o dia a dia, melhorar a vida, melhorar os relacionamentos, os resultados. Então, cada diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Eu gosto muito dessa frase, eu gosto muito desse contexto, desse conceito, e gosto principalmente dessa interpretação de que o fracasso é a oportunidade de nós aprendermos com os erros, de aprendermos com as situações e de corrigirmos a rota. Não necessariamente deixar de fazer aquilo que estava fazendo e vamos fazer outra coisa. Mas talvez naquilo mesmo não é por aqui, é só ajeitar alguma coisa. O Eric colocou aqui, muito interessante essa questão levantada a respeito de como lidamos com as adversidades em áreas diferentes da vida. Em algumas áreas, sempre lidei bem, com flexibilidade, adaptabilidade, e tive a oportunidade de capitalizar em todos os sentidos. Mas a reflexão de hoje me fez notar que em outras áreas tenho um padrão bem negativo. Hoje consegui identificar alguns desses e irei buscar melhorar. Excelente, muito bom, porque a ideia é trazer essas reflexões. É vocês começarem a observar comportamentos que talvez façam com que a vida não seja tão boa, tão leve, tão feliz, que é essa jornada, simplesmente por alguns condicionamentos, comportamentos. Se não em todas as áreas, em algumas áreas ou em algumas atitudes, em alguns aspectos. E gerando essa reflexão, o que é? É trazer do inconsciente para o consciente e a partir disso nós conseguimos gerar transformações. E voltando um pouco no fracasso, se a gente entende isso como uma oportunidade de crescimento, como a Elaine muito bem trouxe, nós teremos muito mais chances de crescer efetivamente. Então, se nós entendemos isso, eu tenho a oportunidade de crescer frente a um fracasso ou uma adversidade, um contratempo. Eu aumento as minhas chances de efetivamente crescer com aquilo. Ao passo que se eu vejo como a pior coisa que podia acontecer, nossa, eu quero evitar, claro que a gente quer evitar o fracasso, mas eu nego aquele fracasso, eu não quero olhar para aquilo, eu quero fugir daquilo ou daquele acontecimento, a tendência é que, e vejo, né, isso como a pior coisa que podia ter me acontecido, então fico lá me lamentando, é exatamente nisso que o acontecimento se transforma. Isso não sou eu que estou afirmando, são inúmeros estudos que foram feitos que demonstram isso. Que se você fixa
na possibilidade de crescer, você cresce. Se você fixa na coisa ruim que aconteceu, vai se transformar no inferno. E assim, nós não somos aprisionados pelas circunstâncias, pelos fatos, mas sim, nós somos libertados pelas nossas escolhas. Então, se nós escolhemos ver crescimento, nós temos a liberdade em gerar crescimento. Aí entra um pouquinho também da coragem que o Marcelo falou. Tem essa frase do professor De Rose, que é muito sábia: obstáculos e dificuldades fazem parte da vida e a vida é a arte de superá-los. E o ponto é esse: a vida não vai ser sempre o mar de rosas para ninguém. Tem momentos que são mais difíceis, tem situações que abrangem, que abarcam mais pessoas, como foi a pandemia, mas a vida é isso, picos e vales, né? Não tem só facilidade. O ponto é o que fazer no momento que nós estamos no vale, que tem uma dificuldade. E isso, muitas vezes a gente também se sente derrotado ou para baixo, ou que a gente está ali no vale quando está todo mundo lá no pico. Porque nós tendemos a olhar o sucesso do outro achando que é tudo mais fácil. Com o outro é mais fácil. Por conta é comigo. Eu que não consigo, a vida para mim é difícil, as coisas não acontecem do jeito que eu queria. Mas, na verdade, a gente está, muitas vezes, olhando só a ponta do iceberg. A gente não viu tudo que já aconteceu para aquela pessoa. E a diferença entre a pessoa bem-sucedida e os réis mortais é que ela persistiu, ela teve coragem, ela não desistiu frente a essas adversidades. Ela fracassou, corrigiu a rota e continuou seu rumo, persistindo. E é fato também, isso é comprovado, que a maioria das pessoas, elas não fracassam, elas desistem antes de fracassar. Até porque nós temos medo da derrota e a gente a evita a todo custo. Por isso, muitas vezes, a gente fica paralisado frente a uma adversidade ou a um fracasso temporário, ou até mesmo a possibilidade de um fracasso. E aí a gente desiste. O fracasso, o erro, o acontecimento nem ocorreu, mas a gente já desiste, a gente já paralisa, a gente já para, porque nós temos medo daquilo acontecer. Então, no fundo, tudo tem uma base, um fundamento no medo. E voltando às pessoas bem-sucedidas, e para nós nos espelharmos nelas, todos nós, todos vocês, já devem ter ouvido as histórias como do Michael Jordan, do basquete, que foi excluído da equipe do basquete no colégio. O Walt Disney foi demitido de um jornal por não ser criativo o suficiente. Os Beatles, eles foram reajeitados por uma gravadora que achava que guitarra não tinha nada a ver. Quem que ia gostar de guitarra? Thomas Edison fracassou inúmeras vezes e ele mesmo afirmava que o sucesso dele foi resultado de uma sucessão de fracassos. E tem um mentor que me mentora, que fala que quanto mais nãos você recebe, mais próximo você está do sim. Nós podemos pensar também, não só nessa parte de sucesso na profissão, mas também, não só derrotas e fracassos, mas também traumas. E supor que as pessoas atingidas ou vítimas de grandes traumas ou acontecimentos, grandes tragédias, por exemplo, elas tendem a enxergar com maior pessimismo ou serem mais infelizes. O que vocês acham? Que isso é realidade? Porque agora a gente está falando de negócios, por exemplo, mas vamos pensar naquelas pessoas que realmente ficaram com sequelas ou que perderam entes queridos. O que vocês acham? Elas têm mais dificuldade de ver oportunidade na adversidade? Ou tendem a ver as coisas com mais pessimismo, por exemplo?
A gente pode falar, fácil, né? Negócio, dinheiro, mas e grandes traumas? Aí é mais complicado, difícil achar oportunidade ou felicidade. O que vocês acham? Vamos lá, Elaine, nos brinde novamente com a sua... O que você acha? Nossa, eu estava escrevendo isso, porque eu estou fazendo um curso de luz e sombra do Instituto Evoluir, que começa agora às 8. Mas, assim, uma coisa que eu vou deixar aqui, que é algo que eu uso para a minha vida, é que, assim, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Nelson Mandela que disse isso. Então, eu falo isso, essa trajetória não é fácil. Eu estou com 50 anos e eu, de essência, eu sou uma pessoa bem reativa, eu era, ou está adormecida, mas eu sou uma pessoa bem reativa, uma pessoa estressada, uma pessoa que vai para cima. Eu sou irmã da Vanessa, ela pode falar isso. Mas a vida nos trouxe oportunidades muito bacanas, né? Que em alguns momentos forçou o aprendizado, forçou a evolução, ou tipo, ou você aprende ou você está lascada, você vai ficar aí, né? E eu acho que eu fui presenteada pela vida com lugares e pessoas maravilhosas que me ajudaram nessa redescoberta. Então, assim, eu sou muito grata, por exemplo, esse Instituto Evoluir, que existe aí há 30 anos, no Tatuapé. Então, assim, é a metodologia integral, e tem várias práticas lá. A religião que eu professo, eu sou kardecista, e os próprios desafios que a vida me colocou, vários. Eu fui mãe solo por um tempo, me separei, a minha filha tinha 2 meses, então por 5 anos fui mãe solo. Depois eu tive desempregos, e isso afetou muito a minha cabeça. Tive um câncer de mama, e superei, vou superando, né? E o que o Marcelo colocou, eu achei muito bacana, que a gente tem que ter coragem. E coragem não é ausência de medo, porque você vai com medo e tudo, inclusive. Mas você tem que fazer esse movimento, né? Muitas vezes, por exemplo, eu sou casada, meu marido está em São Paulo, minha filha, minha irmã, meu pai. Eu vim aqui para Tocantins, assumir uma diretoria aqui de um hospital. Estou sozinha, não conheço ninguém, estou há 23 dias aqui. É um desafio? É um mega desafio. Eu pensava, na minha inocência, que com 50 anos eu ia estar tranquilona, sabe? Pensando, não me aposentar, porque eu penso em trabalhar até morrer, porque eu acho a atividade produtiva muito importante, até para a nossa mentalidade. Mas eu pensei que eu estaria mais tranquila, e hoje eu me vejo aqui quase como uma universitária, né? Que sai da sua cidade, vai para um outro lugar, conhecer novas pessoas, fazer novos desafios. E eu tive que fazer essa escolha. Dói, mas eu não sofro por isso. Eu acho que essa é a diferença. Eu continuo tendo a dor da saudade, da distância, mas eu não fico sofrendo, me lamuriando por isso. E eu entendo que vai ser uma fase, né? E, com certeza, tem algum propósito para isso ter acontecido, fluiu muito. Então, é essa minha contribuição. Estou entrando aqui no outro curso. Isso a tecnologia nos proporciona e acelerou com a bendita pandemia. Não é? Obrigada pela participação, Elaine. Depois você vai receber o link da gravação
e aí você consegue assistir o finalzinho, tá? A gente já está terminando. Gratidão a todos. Beijo. Obrigada. Boa sorte aí, Elaine. Obrigada. E é exatamente isso, são desafios, e não que seja fácil, mas voltando a pessoas que tiveram traumas ou tragédias, a gente pode pressupor que essas pessoas elas não conseguem ver oportunidades nesses acontecimentos. Mas não. Graças a estudos, chegou-se ao que os psicólogos chamam de crescimento contraditório ou crescimento pós-traumático, que é quando, após um intenso sofrimento, um trauma, leva uma grande mudança positiva. Isso é mais comum do que pode imaginar. Esse crescimento ele pode ser tanto espiritual, compaixão, maior força pessoal, autoconfiança, valorização dos relacionamentos, satisfação com a vida em geral, que são aspectos que realmente levam à felicidade. No primeiro workshop, quando eu perguntei para as pessoas que estavam presentes o que elas entendiam que levava à felicidade ou que seria a felicidade, ninguém trouxe, é dinheiro, é ter fama, é ter um carro, uma casa, mas sim, todo mundo trouxe algo relacionado a sentimento, a sensação, a um estado de espírito. E é exatamente isso. Então, essas pessoas, apesar do sofrimento, apesar do trauma, ou como a Elaine trouxe, apesar da distância, vê aquilo como uma oportunidade, não sofre. Não é que é fácil, não é que a gente sai saltitando, mas é como a gente, mais uma vez, capitaliza aquilo, como vê aquilo. O Eric colocou que, pensando nas adversidades que ocorrem dentro da vida afetiva, seja no exemplo da pandemia ou não, eu acredito que seja algo mais difícil de lidar. De certa forma, vejo que nossas escolhas de relacionamento acabam sendo mais inconscientes. E, pelo menos no passado, tínhamos uma tendência muito grande de nos tornar dependentes delas. E esse trabalho de viver sem esse apoio ou presença acabam sendo complicados. Na vida afetiva, também é a mesma coisa, né? Que hoje eu até falei com uma mentorada minha, que, claro, nós temos a necessidade física, biológica, química, de nos conectarmos com outras pessoas, de pertencermos a um grupo, de sermos aceitos, de ter o contato físico, de ter a liberação, isso libera alguns neurotransmissores, então é importante. Mas, por outro lado, nós também temos que entender que, a partir do autoconhecimento, a partir do desenvolvimento, nós nos tornamos completos. Muitas vezes a gente busca uma relação procurando algo que nos falta, preencher. Muitas vezes a gente fala isso, né? A tampa para a panela, alguém que venha me completar. Mas não, nós já somos completos. É alguém que vem multiplicar, que vem potencializar aquilo que nós já somos. Então, até em adversidades, por exemplo, de um rompimento, de uma relação, um relacionamento, seja afetivo, seja familiar, seja de amizade, aconteceu alguma coisa e por algum motivo aquilo se desfez, como eu posso encarar aquilo, o que eu posso aprender com aquilo, como é que eu posso, mais uma vez, capitalizar aquilo. E tudo vai depender do mindset. Ou seja, quando nós mudamos as nossas crenças, nós mudamos o resultado. Faz sentido para você tudo que a gente falou até agora? Vocês conseguem enxergar essa tendência de como a gente observa, ou até a sua tendência, né? De como você observa as oportunidades de melhora? Eu acho que você tem que se reinventar todo dia. Isso não é um jargão, mas é uma realidade. Eu, com 27 anos, eu já tinha 3 filhos. E
e hoje todos estão formados, todos estão aí nas suas vidas, e quando a gente analisa toda essa trajetória, você tem que ir realmente mudando tudo, porque hoje o que é hoje, amanhã já não é mais, e você tem que ir acompanhando essa mudança. Isso gera ansiedade, isso gera uma série de coisas. Então, é muito importante você ter técnicas, você ter acompanhamento, você ter uma mentoria, que isso vai te realmente ajudando. Tem pessoas que têm mais facilidades para fazer isso sozinho, tem outras pessoas que não têm, mas tem que mudar, porque se não mudar, você está fadado a ficar no caminho e alguém vai passar por cima de você, né? Então, acho que a mudança tem que existir sempre, por menor que seja. Ainda mais no dia de hoje, né, que você falou dessas mudanças constantes no mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, em constante mudança, que já era uma tendência que foi acelerada pelo evento da pandemia e que daqui para frente vai ser cada vez mais. Então, realmente, a gente precisa se adaptar muito rapidamente, a gente precisa se reinventar todos os dias, e não só quando tem uma adversidade. E quando nós trabalhamos o autoconhecimento, é um caminho sem fim. Toda vez a gente vai se conhecendo, a gente tem a oportunidade de se transformar, isso vai melhorando a nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa forma de pensar, e aí você não quer outra coisa. Você não quer menos do que você pode ter. E quando eu falo ter, não são coisas materiais, é de ter felicidade, leveza, satisfação, bons relacionamentos, você não quer menos do que isso. Você não quer menos do que a potencialidade que você sabe que você pode ter, porque isso só vai reforçando a capacidade que você tem. Então, é uma constante mudança. E a gente nunca chega ao fim. Nunca chega, agora eu já sei tudo sobre isso. Agora eu já me transformei tudo que eu podia. Não, esse caminho é eterno. E, voltando para o assunto, quando a gente analisa o nosso mapa mental em busca de oportunidades positivas, nós oferecemos a nós mesmos um grande poder, que é de nos elevar, não apesar daquele crescimento, não apesar dos contratempos, mas sim devido a eles. Então, a gente utiliza toda essa mudança, essa transformação, esses contratempos, obstáculos, para nos aprimorar, para nós nos aperfeiçoarmos e aproveitarmos as oportunidades. É claro que nem todos conseguem crescer com as experiências, e o que muda é exatamente a atitude mental. E aqui eu quero trazer algumas ferramentas mão na massa. Então, anota aí o que vocês podem fazer para conseguir ver oportunidades nas adversidades. Então, uma das coisas é reinterpretar o evento de forma positiva. Aconteceu alguma coisa e o que eu aprendi com isso? O que eu poderia ou posso fazer diferente quando algo similar acontecer? O que eu ganho com isso? Se eu agir dessa outra forma, ou se eu pensar de uma forma diferente. Então, você tentar reinterpretar aquele evento. Tá, ok, não era o resultado que eu queria, não era isso que eu queria que acontecesse, não era assim que eu gostaria que tivesse economia, não queria que tivesse pandemia no mundo, mas e aí, o que eu posso fazer? O que cabe a mim? O que eu posso utilizar isso a meu favor? Então, reinterpretar. A outra coisa é esse aceitar, tá, ok, né? É essa a situação, e não é ser passivo, de tipo, tudo bem, as coisas não estão indo bem, eu aceito. Não, tem essa situação, e eu não brigo com ela, mas sim eu foco na solução e não no problema. Eu não fico remoendo aquilo, devia ter que fiz assim, aconteceu isso, fulano falou aquilo, eu fiz daquele jeito, ou o meu negócio não deu certo, ou eu perdi o emprego, ou eu tive uma doença, ou teve a pandemia, e eu fico só naquele looping. Eu aceito a situação e foco na solução.
E a outra coisa é enfrentar aquele problema ao invés de negar ou evitar. Também é uma coisa que é comum acontecer. A pessoa quer evitar aquilo, então não quer falar, não quer ver, não quer fugir, fazer de conta que o negócio não está acontecendo. O que provavelmente acontece é que a hora que você olhar, o negócio já tomou proporções enormes. Todo pequeno problema, todo grande problema um dia começou pequeno. Então, olhar e enfrentar o problema. Existem outras formas, mas para isso vocês terão que estar lá no grupo de missões do WhatsApp, que daí de tempos em tempos eu coloco lá mais uma ferramenta para você aplicar, exercitar. Vem fatos reais na vida, você vai lá e exercita. Tá? Não vou encher um monte de coisa, porque já é difícil a gente colocar uma coisa em prática, imagina um monte. E eu trago essa frase do Joshua Asher, que é é o autor do... Só um minutinho. Agora sim. Ele é autor do Jeito Harvard de Ser Feliz. E ele fala que as pessoas que conseguem se levantar da queda com mais sucesso são aquelas que se definem não pelo que aconteceu com elas, mas pelo que elas podem fazer com o que aconteceu. Mais uma vez eu trago aqui o QR Code para quem quiser mais missões, para quem quiser colocar a mão na massa. E encerro com uma frase do Tal Ben-Shahar, que foi mentor do Shal Ashur, que é um resumo, na verdade, de tudo que a gente viu, que não é que tudo acontece para o melhor, mas sim que podemos obter o melhor de tudo que acontece. Dúvidas? Não, eu acho que foi legal, bem ilustrativo. É a primeira vez que acho que eu estou participando com você no seu workshop. Gostei bastante. Parabéns. Que bom. Muito obrigada. Venha mais vezes. Vou deixar aqui para vocês, se quiserem mais conteúdo, o link do YouTube do The Rose Alphaville. Quem está no LinkedIn também pode acessar lives todas as terças-feiras às 17h30, muito voltado para a parte profissional, obviamente, mas toda essa parte de desenvolvimento humano. Vocês vão, então, receber o contato para marcar a consultoria individual. Fique atento ao grupo da jornada, que lá vão ter novas missões. E já coloca na agenda o nosso próximo encontro, que vai ser dia 26 de outubro. E o tema é a melhor maneira de chegar mais longe, ainda na jornada da felicidade. E eu quero ouvir de vocês, quem gostaria de compartilhar, qual que foi o highlight de tudo que nós falamos hoje, o que mais impactou, o que você vai levar do nosso encontro de hoje. O que fez a diferença para você. Vanessa está quietinha aí, dando bronca no filho, que está fazendo a lição. Não, estou prestando atenção, sim. Acho que fez bem sentido, né? Tudo que foi falado, tudo que a gente leva, né? Dos pensamentos aí, das adversidades. Eu sempre procuro ver o lado positivo também das coisas, de tudo que acontece. Acho que tudo tem um motivo para acontecer. Então, eu procuro sempre analisar o porquê, né, daquilo estar acontecendo. Então, acho que a pandemia, como foi falado, foi, né, deu um start, né, na gente de repensar, de rever tudo que acontece na nossa vida e mudar, né? Para mim essa pandemia, assim, foi bem intensa e com certeza mudou muito a minha forma de pensar. Muito bom. Isso é uma coisa bem importante que a Van trouxe, do porquê.
nem sempre a gente vai achar o porquê. Então, às vezes, a gente quer entender, né, o porquê daquilo. Isso também não é o importante. Tem questões que sim, e aí existem, dependendo do que for e do grau do que for, tem terapia. Terapia muito traz o porquê de comportamentos, porquê de sabotagens, porquê de determinadas atitudes. Mas o mais importante aqui, quer dizer, o que eu quero não é o mais importante, mas o ponto aqui é não nos preocuparmos ou nos apegarmos no porquê, mas sim o que eu posso fazer a partir daquilo. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Eu não sei se vai dar para ouvir. Teve uma coisa que você comentou sobre nós somos libertados pelas nossas escolhas, né? E isso me fez me refletir em determinadas áreas da minha vida, eu me aprisionei pela falta de escolhas, né? Então aí é uma mudança talvez aí de mindset para essas outras áreas, para deixar de porque nessa questão de resiliência e de uma resiliência mal feita, né? De deixar que a vida me levasse, tudo bem, vou reagir da melhor forma que eu consigo agora. Mas eu tinha dificuldade em fazer, em algumas áreas da vida, a escolha, né? De pegar ali de pegar o controle da embarcação, né? De nortear. E aí é bem interessante essa frase, porque ela me fez refletir nesse ponto, né? Que se eu quiser realmente a liberdade, em algumas áreas eu preciso realmente escolher, fazer escolhas. Muito bom. E você falou de não fazer escolhas e deixar a vida levar. O não fazer escolha é uma escolha. A gente sempre faz escolha. Nem sempre dá certo, mas é uma escolha. Nem sempre. E tá tudo bem também, né? O Sim. problema é não assumir a responsabilidade. E eu falei, né, que no começo que a apresentação tinha dado um problema, mas eu tinha até separado aqui um link da live hoje do LinkedIn que foi sobre protagonismo. E fala exatamente sobre isso, sobre escolhas. E isso que nós falamos também tem a ver de assumir responsabilidade de erros, de fracassos e de protagonizar. Então, você pode simplesmente ficar ali, né, no meio do furacão, a coisa está acontecendo, você se deixa levar, como o Eric acabou de falar, ou você protagoniza, pega as rédeas e fala, não, está acontecendo tudo isso, mas eu vou mudar essa situação. Mas deu problema aqui, depois eu coloco lá no grupo para vocês, quem tiver interesse pode assistir. Eu acho que a coisa mais difícil que existe é você dar risada da situação. Acho que a pessoa que consegue dar risada de uma situação, de ela enxergar graça naquela situação, eu acho que ela chegou no auge do seu pensamento, né? Porque é natural que quando você tem qualquer tipo de problema, seja ele pequeno, seja ele maior, você entra em tensão, você entra numa autopiedade, você entra numa maledicência, e isso acaba te desencadeando uma série de coisas, né? Então, acho que dar risada da situação, eu acho que deve ser o ápice para uma pessoa que quer um autoconhecimento, que quer aí fazer as questões da felicidade na vida, né? Acho muito bom e muito legal esse ponto. Claro que não é fácil e nem sempre acontece, mas eu aprendi a rir de mim mesma. Isso é muito bom. Você realmente tem toda a razão. É muito bom aprender a rir de si mesmo. Eu deixo aqui os meus contatos. O primeiro é o Instagram, Filipine Alê. Tem meu e-mail, caso tenha qualquer dúvida, queira entrar em contato. O Heroes Lab é o canal do YouTube. E, por último, o LinkedIn. No Instagram eu coloco mais o dia a dia e no LinkedIn mais a parte das habilidades sociocomportamentais e soft skills voltados para a parte profissional. Agradeço a todos vocês e aguardem, então, a gravação e também o contato para a consultoria individual. Quem não estava aqui vai só assistir a gravação, não vai ter consultoria individual. Legal, foi um prazer também para todos vocês. Desejo uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, tchau.